Não vamos falar sobre a alegria, vamos falar com a alegria. Pode ser mais interessante se a gente fica com, porque falar sobre pode ainda guardar uma certa distância. Como eu não quero guardar a distância, visto que quando a Márcia me convidou, eu entrei a fundo nessa história, estou há quase 2 meses, desse encontro com vocês, nasceu quase um livro. Então, a minha relação, desde o começo, com essa alegria, foi uma relação também de descoberta. E, ao descobrir essa alegria, eu senti também a alegria de estar com os intercessores. Que intercessores são esses que eu fui buscar para poder pensar, sentir e ficar com alegria? Maior parte, professores meus. Outros não. E comecei logo a descobrir, porque eu nunca tinha feito pesquisa sobre a alegria, filósofo também pesquisa, e foi esse grande presente alegre que a Márcia me deu. Eu nunca tinha trabalhado sobre esse tema, e vou descobrir então a primeira coisa, é que no começo, sobretudo na filosofia antiga, Tá baixo? Que foi? Acho que eles não estão ouvindo, né? É. É mesmo, né? Onde tá? Mas a minha vocês ouvem. Não estava ligado? Não estava ligado. Mas não faz mal, agora você conta. É, claro. Agora você conta o que você descobriu na filosofia antiga. Alô? Tá bom. Muito bem. Mudou. É, legal. Então, muitas descobertas nesse passeio e nesse encontro com a alegria. E a primeira descoberta é justamente em relação à filosofia antiga. Que vou eu descobrir que na filosofia antiga a alegria era considerada como uma mania, como um delírio, como uma loucura. E, curioso, para ir um pouco mais longe, vou correndo ver Platão e vou reler, não sei por quantas vezes na minha vida, mas descobri que fazia 8 anos que eu não relia Fedra de Platão. Aí encontrou a ideia da alegria como mania, a alegria como loucura, a alegria como um delírio. Mas, ao mesmo tempo, nesta filosofia antiga, tem que ter cuidado com os filósofos. Porque quando ele usa as palavras, nunca são palavras usadas sem ter sido primeiro refletidas, vividas. É incrível a palavra do filósofo. Como é diferente da palavra do jornalista que eu gosto tanto, né? Mas é outro mundo. Então eu vou descobrir que quando os antigos estão falando de mania, é loucura, sim. É delírio, sim. Mas é sobretudo, eles vão falar para a gente da alegria como mania, e esta mania designa o quê? Olha a boa descoberta. Designa a presença do divino. E este divino, olha, outra arapuca, não é o divino absolutamente do Bispo Macedo. É aquele divino que tem uma força transformadora e incentivadora do sujeito numa relação com a alegria, que vai fazer com que esta relação do sujeito à alegria ecloda o próprio sujeito no mergulho na própria alegria. Legal, né? Se loucura existe, se divino existe, é porque mergulhar na alegria não é sem consequência para o sujeito. Tem tanta consequência que esse sujeito sai eclodido. Essa eclosão do sujeito, refiro-me aqui, sobretudo, às transformações, às mudanças. E o mais interessante, ao encontro. Sentir-se alegre, encontrar com alegria, é da ordem do encontro. E esse encontro pode ser também o encontro com a loucura. Segunda descoberta, segundo experimento, é que é preciso, para usufruir dessa alegria, que é prazer, que é desejo,
que é máquina desejante, que é máquina produtiva e não reprodutiva, isso é, o lugar ou não lugar da alegria, é preciso se colocar no espaço, eu diria, de uma certa loucura que não seja uma loucura psiquiátrica. A loucura do filósofo. Não precisa chegar a Diógenes, não é? Sair procurando a verdade, não é isso. Mas é preciso uma certa loucura não psiquiátrica para a gente poder aguentar os fluxos e os refluxos da alegria. Como mexe, né? Como mexe. Qual é a diferença, Daniel, entre essa loucura do filósofo e essa loucura psiquiátrica? Como que o sujeito percebe a diferença nele? Ele percebe a diferença se ele se der ao tempo, que é um tempo outro, se ele der o tempo, ele vai perceber. Como? É quando, de repente, esta loucura vira, transforma-se no cotidiano dele, do sujeito, uma estética e uma ética dos afetos. Como? Vou explicar isso. Vocês vão entender, e eu também, ao falar com vocês, estou entendendo. Vai ser uma beleza, porque estão aprendendo também. Que história é essa que esse senhorzinho está falando de ética, estética dos afetos? Mas que história é essa? Eu estou chamando isso de o lugar da alegria. Portanto, de uma loucura não psiquiatrizada. Uma loucura não analisada. Uma loucura não domada. E qual é a loucura não domada? É a loucura da alegria que faz o quê? Faz com que eu vou me perder. Não, ninguém sai isento da alegria. Para ser alegre, eu tenho que me perder. E não tem garantia de me encontrar. Porque a alegria é uma experiência. A alegria é um encontro. E não é necessariamente um encontro com o sujeito homem. Esse encontro também é o encontro de Spinoza. É o encontro, portanto, do panteísmo. Tudo é sagrado, inclusive esse copo. Não se deve, entretanto, dar ao sagrado uma concepção religiosa, porque não estaríamos mais falando aqui de sagrado no sentido do panteísmo. Então, diferença da alegria psiquiatrizada e da alegria do filósofo é que a alegria do filósofo ela é estética. Ela supõe, na minha opinião, uma ética, e ela supõe, portanto, uma contaminação com os afetos. Isso leva a quê? Segundo ponto da consequência, nada, não tem retórica. Não se sai ileso da experiência da alegria, porque se você pegar um bebê rindo, ele está em pleno gozo. Quando ele pega o peitinho da mamãe, coisa linda, né? Ele fica todo lindo, parece uma rosa, né? É tão bonito ver um bebê amamentar. Eu ficava felicíssimo de ver meus 2 filhos quando nasceram, né? Amamentando, mas que bonito, fiz fotografias lindas, eu nunca tinha descoberto que a alegria estava tão próxima de mim, naquela boquinha, que estava mamando e procurando e tudo isso. E claro, o pai achando já que a mãe não gosta mais dele, né? Esta é a coisa da alegria, é tão forte que você entra no delírio. Veja a primeira definição dos antigos da alegria. É este delírio que eu chamaria mesmo uma espécie de perda de órgãos, perda de organismos. É muito difícil ficar feliz se você tiver o tempo todo a consciência presente. Se a presença da consciência abafar o seu bom delírio, a sua boa alegria, dificilmente você vai investir no não investimento. O não investimento é o quê? É entrar no delírio do poeta. É entrar no delírio do contemplador. Qual é a felicidade? Pensando em Gilles Deleuze agora, é um homem tão feliz, escreveu tanto sobre a felicidade. Coisa linda aquele abecedário, né? J como Joá, né? Deleuze, ele diz, a alegria do pintor é quando ele descobre a cor. Não é lindo? Tem que ser louco para ficar alegre com isso. Tem que ter essa virtude desta loucura não psiquiátrica. Ai, descobriu. A exultação, quando você está escrevendo, e a Márcia deve saber, o Orlando, meu querido amigo Orlando, que está aí também, você está escrevendo, mas é uma loucura, essa loucura a gente não pode contar, porque é uma alegria, que a gente pensa, porra, mas é uma alegria muito egoísta, muito solitária, você está lá e descobriu, né? Que história é essa de ética? Dos afetos? Aí você não pode imaginar que alegria, quando eu comecei a trabalhar isso, né?
Ou quando, de repente, eu começo a falar sobre a metafísica da carne. Jogo isso assim para mim. Mas é uma exultação. Neste momento, você perdeu a consciência. Nesse momento, você é o jogador de futebol. Nesse momento, você é o surfista. Nesse momento, você é a bailarina. Ela só pode dançar na alegria. E a alegria não é, em geral, o lugar da consciência. Ela tem que ser uma produtora da inconsciência para poder voar. E ela, bailarina, não vai voar com os órgãos. Então ela tem que perder os órgãos. Veja que não é tão complicado. Perder os órgãos não é deixar o teu organismo baixo e não. É simplesmente dar um tempo a esse corpo que é maravilhoso, mas totalmente dominado, está tudo controlado pelos organismos. Então, ou você tem essa ausência do organismo como força, muitas vezes, de afetos negativos e de tristezas, afecções de tristeza, ou do contrário, é difícil ser feliz, porque a felicidade, ela não é neurótica. A felicidade é mais ou menos como um mar. A felicidade não precisa de psicanalista. Ela é louca. Quem precisa de psicanalista somos nós, neuróticos. O louco não precisa de psicanalista. Mas como se fez o neurótico? Ele veio da racionalidade? Ele é um fruto do quê? Que ordem é essa que você está falando? Que organismo é esse? Tua pergunta é impossível, seria outro café filosófico. Mas vamos tentar. Impossível. Sabe por quê? Porque eu acho que são tantos os caminhos que nos levam à neurose, e eu diria, para não ter que falar de muitos, e entrar no nosso assunto que é a alegria, eu acho que uma das coisas mais fortes que nos empurram para a neurose é o fato da gente saber que a gente é finito. Aí daqui a pouco, prepare que vem o melhor. É quando eu vou mostrar o papel da alegria nessa finitude. Espera aí que vai chegar o melhor. Isso daqui ainda está o discurso cristão. A gente vai morrer. Ai, que tristeza, vamos morrer. Aí fica aqueles... Quanto tempo todo, contemplando sobre a morte. Vamos olhar a sua caveira, bora. Eita, minha filha, aí. Enquanto isso, o teu corpo está só recebendo afecções negativas. Aí vem a alegria. Pensar na morte é uma afecção triste. Pensar na morte é tristeza. Pensar na morte engole o mínimo de alegria que a gente ainda possa ter com a gente. Qual é o papel da alegria? Não é entrar num processo de denegação, dizer a morte não existe. Não se trata disso. Isso aí seria uma loucura que não é a boa. Essa é a psiquiátrica. Não é? Essa é a psiquiátrica. Não é? A boa loucura é a loucura da alegria em relação com a morte. É você conseguir, na realidade da morte, que é uma realidade, e que pode nos levar, inclusive, para um processo neurótico sem retorno. A nossa grande força não é evitar este assunto, mas é trabalhar esse saber morte com um sabor, alegria. É dar o saber morte, o sabor da alegria. Eu não nego a morte, mas eu me autorizo a não deixar que esse sentimento de tristeza possua o meu corpo, que ainda é a minha alma. Então, aí a alegria surge. A neurose vai haver? Vai. Mas é muito difícil uma neurose se manter numa coabitação com a alegria. Porque o próprio do neurótico é: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Isso é o próprio, né? Ora, essa demanda de amor, ela é indigna. Nós não temos que ficar numa demanda de amor. Nós temos que inventar as relações. E para inventar as relações, nós temos o elemento essencial dessa invenção. Nós não vamos reproduzir, nós vamos produzir. E aí pinta a alegria. A alegria é quando você treme. A alegria é quando você vibra. A alegria é quando seu amigo morreu, sua mãe morreu. Dentro da sua casa, morre. Morre-se por todos os lados. Mas eu não vou absolutamente homenagear a morte, homenagear a ausência, dando razão ainda a essa fatalidade. Não. Eu vou produzir fluxo de alegria, fazendo o quê? Criando uma memória que é a memória do esquecimento. Este é o fundamento da neurose. Como sair
Ou como coabitar com a neurose. Como, até certo ponto, usar uma expressão bem boa de Wall Street, né? Como fazer a gestão da neurose. Sociólogos adoram dizer isso, né? Gerir a neurose. Vamos gerir a neurose. Como? Dando calhambota na neurose. Fazendo careta para a neurose. Tem uma canção muito bonita de um belga francês, Jacques Brel, que é muito conhecido no Brasil pela canção Ne me quitte pas, mas tem outras, ele fez 1500, e tem uma canção que ele diz Je veux la joie. Et parce que je veux la joie, j'ai fait la nique à la mort. Eu quero alegria. Ele usou um argot terrível aí. Eu quero a alegria, felanique, é fazer a careta, fazer careta. Eu quero a alegria, mas é porque eu quero a alegria que eu faço careta para a morte. Não se nega a morte. Não se entra no discurso psicótico da denegação. Se a morte existe, e se eu sei que ela existe, e se isso é verdade, que ela existe, é que a verdade não é verdadeira. A alegria não entra por aí. Esse é o discurso realmente muito próximo da psiquiatria. Não é? Então, podíamos continuar, mas não vou. Da ideia da neurose, né? A ideia da morte, da finitude, você capitaliza essa ideia e acredita num pensamento imagético sobre essa ideia. O que é esse pensamento imagético? É aquilo que já me foi dado e dito que eu devia pensar sobre a morte. Pensar sobre a morte com essas afecções tristes ainda é uma espécie de preguiça que nós estamos vivendo tanto agora no Brasil. Preguiça de ser feliz, preguiça de ser alegre. E essa preguiça está levada aqui, na minha opinião. Pegou todo mundo de surpresa. Nós não estávamos preparados no chamado terceiro mundo, que eu chamo países explorados, para a globalização. Inclusive em relação à alegria. Não estávamos preparados. Que preguiça é essa? É, de repente, um país inteiro que entra numa espécie de júbilo quase parecido com a coisa do espelho, a fase do espelho, quando a criança descobre que ela não está mais sozinha, que existe a outra, a mãe. Você entra naquela coisa de jubilação, mas essa existência do outro não deixa de ser, ao mesmo tempo, algo perigoso para você. Eu não estou sozinho. Em não estando sozinho, vou ter que compartilhar. Porque que vou eu fazer sozinho, se não repetir o Zaratustra de Nietzsche? O que seria do pôr do sol se eu não existisse para dizer que ele é belo? Ele não existiria. Se ninguém dissesse aqui Daniel, seria triste. Eu existir para mim? Caímos então na psicologia quase de esquina, na coisa do espelho. Qual é o problema da preguiça? Nós refletimos. Que coisa linda, né? Estamos realmente na era da reflexão. Todo mundo reflete. Tá lindo, né? E a gente reflete o quê? Este pensamento imagético, que pode ser pensado, que deve ser pensado, que já está mastigado. Então você reflete o quê? O que você lê na imprensa, o que você escuta na televisão. Essa reflexão, mas é a última da globalização. Maravilha, pegou todo mundo. E nós somos todos inteligentes porque nós refletimos. Eu proponho, nessa relação de saneamento, e nessa relação, sobretudo, da alegria como um bem social, da alegria como um direito social, da alegria como uma produção de vida, que a gente, correndo, comece a ser alegre. Quer dizer, revolucionário. Só a alegria e o desejo são revolucionários. E essa alegria e o desejo não passa pela imitação, passa pelo pensamento. Ah, mas pensar dói. Dói. Como parir, dói. E estamos todos aqui. Claro, dói, claro que dói. Mas o que dói mais é quando a alegria não tem mais possibilidade de aterrissar. É quando quando a dor começa a doer. É incrível, né? A tristeza, se ela vem de uma tal maneira, só sobrou uma coisa. O lamento. O lamento. A tristeza.
sou criminoso antes do meu crime. Cadê o lugar para a alegria? Eu acredito muito na força do pensamento, porque acho que o pensamento é criação, o pensamento não é imitação, o pensamento é devir. Devir é o quê? É que aquilo que está por vir, aquilo que eu vou inventar. O que é que eu invento? Eu vou inventar algo que não esteja ligado a toda uma relação de intercessores, de encontros? Não. O que eu invento ainda é o resultado de um encontro. Só que este encontro passou algo que não é da ordem da reflexão. Passou algo que é da ordem do corpo. Porque o corpo pensa. O que aconteceu comigo? Houve uma transformação. Essa transformação produz o quê? Jubilação. E é fácil? Não. Por quê? Porque ela me tirou do meu lugar de tranquilidade. Estava tão bom refletir. Eu me sentia tão inteligente. Aí vem essa daí e me manda uma afecção fortíssima. Mas passou, me contaminou uma alegria. Eu sou obrigado de ser o artista da minha própria vida para fazer da vida uma bela arte. Aí não dá com imitação. Você tem que investir. Você tem que amar. O amor é isso. A gente só experimenta por amor, dizia o Deleuze. Só se experimenta por amor. E só se goza por amor. Senão, vai ficar complicado. Vai ficar complicado. Não é? A gente vai ficar o tempo todo choramingando e pedindo amor. Às vezes, beirando uma espécie de indignidade. Né? A demanda de amor, às vezes, é tão grande que já não é mais nenhuma história de psicanalista e nem de psicólogo. É uma questão também de bem comum. De bem comum. Não é? Essa demanda de amor é muitas vezes também uma preguiça de chegar à alegria. Por quê? Aí, cada um é cada um. Não tem resposta. Por que é tão gostoso ser alegre? Por que é tão magnífico ser alegre? Por que é que a gente sabe que a alegria tem uma força? A alegria, eu vi casos onde ela não cura câncer, mas ela atenua a violência do câncer, por exemplo. É incrível, incrível, incrível. E que força é essa que está disponível? Eu perguntaria, será que está mesmo? Por que perguntaria, será que essa força chamada alegria está assim tão disponível? Tenho minhas dúvidas. Acho que a alegria não é absolutamente algo dado de antemão. A alegria é uma construção social, a alegria é uma construção desejante, a alegria é o contrário do ódio. O ódio, eu acho que ele é natural. Basta ver o nascimento. Meu Deus, né? Quando eu penso na minha geração, método Le Boyer, meus 2 filhos nasceram por esse método, né? E quando eu procuro esse método Le Boyer, é o quê? É porque aquele nascimento naquelas clínicas terríveis, com aquelas luzes em cima dos bebês e tudo isso, esse médico importantíssimo, daqueles anos que se pensava, se refletia também, já havia imprensa, mas se pensava pra caramba, né? O pessoal queria mudar o mundo e tudo isso, nos anos 80, Le Boyer vai falar de um nascimento com alegria. E para falar desse nascimento com alegria, ele vai fazer algo que eu não gostei muito, mas na época a gente compreende, ele vai colocar numa espécie de dualidade. Ao invés de ficar no nascimento com alegria, ele vai falar nascimento sem violência. Essas dualidades são muito complicadas. Mas esse nascimento sem alegria é o quê? Esse nascimento sem sofrimento, esse nascimento sem violência, com alegria. É dar ao bebê uma possibilidade de nascer num ambiente sem violência. Qual era a violência naquele momento? Era a violência, por exemplo, das luzes. Era a violência da frieza das clínicas. Era a violência de um bebê que vai nascer e que não é amparado pelos pais. Você não sabe, não sei se alguém pariu aqui, porque os homens também parem, né? Eu acho que eu parei muito mais do que a minha mulher. E quando eu tive esse primeiro bebê nas minhas mãos, isso é uma alegria. Essa daí não dá para definir. É uma coisa de louco. Só Le Boyer ter pensado isso salvou completamente aquelas nervuras esquisitas do masculino dos anos 80. Se procurando, mas ao mesmo tempo querendo se perder nessa procura. Você toca esse bebê. As luzes praticamente não existem.
tudo ali é doce. Uma musiquinha da Índia, como nos anos 80, Caminho de Katmandu. Maravilha, né? E aí, evidentemente, você abraça esse bebê, você vai tocar esse bebê pela primeira vez, é você que vai acordar o cordão, é você que vai dar o primeiro banho, então você vai ter uma relação com a matéria tão importante como a relação que tem os surfistas com o mar. Aquela relação onde o surfista, naquele estado de alegria permanente, isso é interessantíssimo, né? Observar a alegria dos surfistas. Mesmo quando eles esperam para esperar menos. Isso é incrível. Você vê os surfistas, eles chegam, que seja no carro particular, ou que seja no autopico, pouco importa. É lindo ver ele chegar. Você olha, há um silêncio, a algazarra termina, eles estão num estado de alegria permanente, mas não se diz nada, é a alegria da calma. É a alegria da calma. E eles olham o mar como o descobridor olha ao descobrir as terras. Eles saem correndo, há uma espécie de ritual de alegria. É preciso observar os surfistas, para além da caricatura e da estética do belo. Atrás de tudo isso tem uma grande filosofia, interessantíssima. Filosofia que levou Gilles Deleuze, no final da vida dele, a se interessar muito pelos sofistas. Demais. E a manter com eles contatos interessantíssimos. A tal ponto que Deleuze diz, essa alegria dos sofistas diz algo para a filosofia. Eu acho que a filosofia está concernida pelo surf. E Deleuze começa então a trabalhar toda a teoria das dobras, toda a teoria de uma relação da física quântica com o corpo do surfista. Infelizmente, o encontro de Deleuze com o surfista foi muito curto, porque foi no final da vida dele. Mas ele ficou numa situação de tanta alegria na sua doença, ao encontrar os surfistas, que ele chegou 6 meses antes de morrer a aceitar um convite dos surfistas para participar no Rex de Paris, da grande festa dos surfistas na França ou na Europa, que se chama La Nuit de la Glisse, a noite do escorrego, todos os esportes de escorrego, surf, esqui, náutica, etc, etc, que ele aceitou. O Rex cabe mais ou menos 1000 pessoas. Só tinha teens, os meninos completamente doidos. Completamente doidos em todos os sentidos, não é? Todos os sentidos. Chega esse filósofo, entra, aceita o convite, o surfista manda essa carta, não entende mais nada, e Deleuze diz, contaminado por uma alegria que não posso dizer o nome, ponto. Cheira a vida. Continua Deleuze. Me senti muito feliz com essa multidão de jovens, mas ao mesmo tempo fui tocado por uma angústia de não poder ser tão feliz como eles. Deleuze já estava doente, era o final da vida dele, e aí quando ele sentiu essa experiência da força vibratória, da alegria, surf, ele sentiu que realmente a angústia dele anunciava talvez algo que ele não podia mais tocar. E aí Deleuze vai, neste mesmo momento, falar sobre, nós vamos falar aqui, falar sobre o envelhecimento e a morte. Que é uma das mais belas páginas. Ele começa a falar de alegria, encontra esses sofistas, encontra essa vida, e o que é que vai tocar? Uma angústia. Uma angústia. Ele começa então a falar da morte e falar da doença como uma grande saúde, como Nietzsche, dando à morte e à doença o seu espaço de alegria. O filósofo que consegue falar da doença, e é o caso do Nietzsche. Nietzsche, situação completamente de destruição moral, física, doente, enfermo, ele vai, nesse momento, escrever as páginas mais belas do Nietzsche sobre a grande saúde, sobre a alegria, 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 alegria. Isso é fantástico, né? Conto outra história de alegria. Beethoven. Beethoven, para escrever a nona, que nós ouvimos, né? Um pouquinho. Ouvimos exatamente a ode à alegria. Beethoven vai esperar
32 anos. E ele não estava, diz ele, o bastante alegre para poder criar. Isso é fantástico. Né? A alegria não pintava. E ele queria a nona sinfonia. Mas como fazer a nona sinfonia? Não estou feliz. Ele dizia para o mordomo dele, não estou feliz. Ele pega então, lembra-se da ode à alegria do Schiller, vai outra vez ler e sai gritando, meu Deus, aconteceu, encontrei, alegria, pronto, eu estou alegre. Compôs a nona. E tem essa coisa linda que a gente viu agora, que hoje é considerado pela Unesco, a nona sinfonia, que é uma coisa da fraternidade, do amor, da alegria, da compaixão ativa. Tudo isso são movimentos ativos. Tudo isso tem uma atividade enorme. Não põe, por favor, passividade no que eu estou dizendo. É só vida. É só corpo gritando. É só vontade realmente de transformar para poder ser transformado. Hoje é considerado como um bem social, a nona sinfonia, um bem material da humanidade, e é o hino, praticamente, de todos aqueles que não têm preguiça de ser felizes. Se tiverem tempo, tenha a curiosidade de entrar no site ou de ir na biblioteca e ler a ode à alegria de Schiller. Tem em português. Então são histórias assim muito fortes que a alegria me leva a considerá-la como revolucionária. Eu não tinha pensado ainda. Para mim o desejo sempre foi muito revolucionário. Minha experiência foi muito uma experiência com desejo. E agora a massa me leva a ver que é difícil retirar os dois. Que alegria mais fantástica do que a alegria orgástica com amor. Ai, como é bom. Ai, como é maravilhoso. Isso não dá para descrever, é bonito demais, é lindo demais. É tão bonito que se perde naquele amplexo, né? Quem sou eu? Pergunta ridícula. Quem é ela? Pergunta ridícula, mais ridícula ainda. O quem sou eu, para onde vou, morreu. Acabou tudo aí. Por quê? Eu estou numa situação de plenitude. Eu não tenho mais nome. Eu não estou mais com ela ou com ele. Não é porque eu os nego. É porque não há mais ele e ela. O que há aí é um bloco de afeto. E a este bloco de afeto, alegria maior, eu não posso dizer nada. Eu tenho que me calar. Até a presença não é mais presença. Não, como eu já disse, porque eu a nego, mas porque ninguém precisa mais existir. Isso é que é legal com a alegria, essa alegria orgástica, né? É uma coisa tão bonita. E eu acrescento, com amor. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Uma alegria orgástica funcional, onde você tem um relógio, a prostituição, por exemplo, e esta alegria orgástica que sela o seu encontro com a cosmologia, portanto, com o mundo todo. O homem, as plantas, a natureza, os elementos, tudo. Aquele panteísmo de Spinoza que Deleuze tanto gostava, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Quando te propus essa questão, a minha abordagem do problema surgiu justamente pela dificuldade da alegria. Eu imaginei que, lendo Nietzsche, lendo Spinoza e outros filósofos, que a alegria se colocava como uma espécie de vida bem vivida, uma vida a mais além da sobrevivência, que representava justamente essa força transmutadora, essa passagem a um lugar a mais dentro da própria existência, uma consciência de um corpo que não está sempre presente, e que a tristeza, o ódio, a maldade, a infelicidade, enfim, são o tom normal da vida. E que a alegria era uma conquista, uma coisa muito difícil, mas ao mesmo tempo, na nossa sociedade, o que nós somos, enfim, capazes de perceber com pouca análise, é que há também uma alegria domesticada, uma alegria mercadoria, uma alegria que eu posso comprar fácil. Que ilusão é essa, Daniel? Como que a gente faz para entender a diferença entre uma alegria mascarada e essa alegria revolucionária que você está buscando?
Olha, eu diria o seguinte, é que você não pode perder o aspecto irracional da alegria. Esse aspecto irracional da alegria, e esse irracional aí, para mim, é totalmente positivo, não é? Esse aspecto irracional é que vai fazer com que você possa compreender, gerir, coabitar, que é isso que a gente faz, a gente coabita com a crueldade da vida. E essa crueldade da vida, desculpe aí se eu vou esnobar um pouquinho de sabedoria, mas eu acho que é importante. Essa crueldade não pode ser compreendida como a crueldade cristã. A alegria tem sua irracionalidade. Essa irracionalidade não é a falta de pensamento, absolutamente. Não existe falta na alegria, nem existe excesso. A alegria nada falta, nem a falta. Nem a falta, falta a alegria. Então, muito bem. Se você tem essa força irracional, para poder compreender a vida que é cruel, e compreender a crueldade, eu teria que pensar agora a crueldade, para dar um espaço, um lugar, tirar a crueldade do sadomasoquismo, da representação de certas religiões, e colocar a crueldade nos braços de Nietzsche. Esta crueldade da vida é também vida. É o que Nietzsche chama de Grausamkeit. Grausamkeit, na linguagem do Nietzsche, é crueldade, é vida, é vontade de potência, portanto, vontade de potência positiva, e, ao mesmo tempo, é crueldade cotidiana. Que papel teria a alegria nessa relação? Se a alegria for considerada como algo que vai me retirar do humano, eu estou fazendo da alegria uma espécie de álibi religioso. Daqui a pouco vamos abrir uma seita. Como a alegria ela é exigente e ela é uma conquista, pois ela não é dada de antemão, a gente disse aqui, a alegria é uma conquista, a alegria é uma construção, a alegria supõe um bem-querer, e este bem-querer anuncia o quê? Não a falta da crueldade que vai eliminar. A vida é cruel, porque o pensamento é cruel. Pensar é cruel, viver é cruel. Não se pode dar a essa crueldade um aspecto mortífero da falta da vida. Então, a alegria, ela também é cruel. E a gente sabe. Por que que se diz, né? Puxa, mas ele ficou... Está tão alegre, parece um louco. Isso é maravilhoso, né? Doido de alegria, a gente diz no Nordeste, né? Está doidinho, doido de barriga. Está doido de alegria. É. Porque neste momento, onde você está doido de alegria, a crueldade não desaparece. Mas acontece que você está, como na música do Jacques Brel, fazendo careta para ela. O tempo todo a gente tem que exorcizar o mal da vida, a partir dos bons encontros. O mal é uma ideia legal, né, para Spinoza. O mal, tão simples, né, uma coisa tão complicada. Vamos facilitar, né, eu adorei quando eu descobri isso, né. Que o mal quer dizer o mau encontro. O mal com U, né. Mal, o encontro ruim é o mal. E o bem é o bom encontro. Aí, toda uma coisa sofisticada, interessantíssima do Spinoza, né? Para falar da relação, das afecções, a capacidade que a gente tem de ser afetado, tudo isso. Mas no fundo é isso. Meu amigo, faça um bom encontro. Que coisa, né? Não tem dinheiro no mundo que pague o bom encontro. Que coisa, hein, gente? Aí a gente não sabe o que dizer. A gente fica meio bobinho. Entra em regressão, graças a Deus, a gente regride. E ao dever criança, quase bobinho. Porque é um negócio tão forte que não dá para controlar. É uma loucura, é o corpo vibrátil que começa a correr. Isto é o bom encontro. É Spinoza gênio. É o bem, olha. É legal, né? O mal, não vou nem dizer. O mal é toda a nossa cultura ocidental. Com nossos heróis crucificados e tudo, meu Deus. Terrível isso. Aí é tão fácil ser infeliz, né? A coisa da
Como é que a felicidade encontra lugar nessa cultura do sofrimento? Tem que sofrer, tem que sofrer, tem que sofrer. Vamos todo mundo usar silício, né? Sabe o que é o silício? Né? Estou trabalhando agora com uma monja do século XII, maravilhosa, Hildegard von Bingen. A bichinha usava silício também. Usava. Eu descobri agora, fiquei tão triste. O que é o silício? Silício você tem uma coisa em arame, uma espécie de arame farpado, que você coloca na sua perna, e cada vez que a alegria vem, aí você sente o desejo subindo, aquele que o Spinoza chama de conatos, né? A vontade mesmo de potência, o desejo, aí pá, você aperta. Você aperta, você vai apertando. E quanto mais sangue, mais sofrimento. E quanto mais sofrimento, mais virtude. Esta virtude da morte, ou esse canto da morte, é o contrário da alegria ativa. Por isso que eu disse, tem alegrias também que são alegrias passivas. Não confundir a alegria com a histeria. E aí seria uma outra discussão, né? Já pensou o Maracanã, Flamengo e Fluminense? Que mundo, hein? Que mundo maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, por que a gente tem tanto medo? Portanto, né? Eu já vivi essa experiência umas 3 vezes. Claro que você está dominado por uma espécie de euforia, mas você fica procurando a alegria. Porque a alegria precisa da calma. Olha que legal, né? A alegria precisa da calma. Então, o furor histérico, o carnaval, ele não é alegre nesse sentido que você está falando. Ele não é alegre no absoluto, o carnaval. Mas ele pode ser alegre para uma série de pessoas. Tem pessoas que são tão fortes, que são alegres no Maracanã, mesmo sabendo que qualquer momento ali, porque é tênue, né? A relação entre violência e euforia, ou histeria. E aí não tem. A verdade universal é uma tirania, ao contrário da alegria. A verdade universal é triste. Então, mesmo dali onde você não espera, de um estádio de futebol, com 100 mil pessoas, os inimigos, porque são as torcidas organizadas, estou colocando o lado mais duro, né? Mesmo ali, você vai ter as singularidades. Você vai ter uma espécie de razão nômade, ou uma razão órfã, que vai fazer com que eu encontre ali também o meu recado de alegria. Mas nós estamos falando nesse caso de acontecimentos, né? Se a gente generalizasse, o que é muito difícil, falar em nome dos outros, né? É difícil imaginar uma euforia histérica abrindo alas para a alegria. Porque a alegria é aquela coisa assim, cuidado, diz o Deleuze, né? Cuidado, vá devagar, prudente, para não espantar os devires. Senão você vai espantar os devires. Devagar para não espantar os devires. Se você espantar os devires, o que é que você vai ter? É fácil, né? Entrar numa relação de histeria. Aí você vai começar a entrar numa relação de máquina de guerra molar, negativa, e vai começar realmente a produzir afetos negativos. E aí, o silício, esse instrumento de tortura místico, encontra o seu lugar. Encontra o seu lugar. Dá para tirar o silício? Só porque a pessoa quer? Porque a minha dúvida continua sendo essa. Quando a gente lê Lacan, por exemplo, falando do bem dizer e não do mal dizer, que a solução parcial, porque a vida só pode ter solução parcial para a vida, diante da melancolia, diante da tristeza, acaba sendo sempre uma afirmação, um sim à vida, bem no sentido que o Nietzsche também sugeria, afirmava com muita veemência. Eu fico sempre em dúvida assim, isso eu invento, você está dizendo que a alegria é uma força inventiva do sujeito. Total, Mas eu coloco em mim porque eu quero, de onde eu posso retirá-la? Porque, assim, posso eu simplesmente propor a minha própria ética? Você fala de uma ética e de uma estética dos afetos.
Ou seja, de uma relação entre essa minha vontade mais racional, mais da minha consciência, que diz respeito à ética, e também de uma sensibilidade que corre junto, mas que é elaborada para poder ter esse tipo de sentimento. Por isso, justamente, eu lembro muito do Walter Benjamin falando que a gente precisa organizar o pessimismo. E eu vivo falando que a gente tem que organizar a revolução. E para mim, organizar a revolução é organizar a alegria. Mas eu mesma nunca me sinto autorizada a isso. Por isso que eu peço para você escrever um texto, porque eu sei que você conhece isso. Então, de onde eu saio da minha menoridade ética e alcanço esse lugar? Como eu posso levantar essa bandeira, carregar essa proposição? Eu não sou não sou otimista em relação a isso. Eu acho que a alegria está tão ligada. A ética da alegria é fundamentalmente alegre. Não é? Alegre. Simples dizer isso, né? E ela busca os meios para satisfazer nossos desejos. Então, essa ética dos afetos da alegria, ela é por definição alegre, e ela busca todos os meios para satisfazer nossos desejos. Problema técnico aí. Olha, tá vendo? Você já supõe o quê? Você já supõe, entre aspas, não gosto muito dessa palavra, desse conceito que é muito complicado, você supõe uma cultura da alegria. Uma cultura da satisfação que não é o consumo. Tem que ter cuidado com tudo, né? Uma cultura da satisfação. Ora, para entrar na cultura da satisfação, se essa ética estética da alegria é fundamentalmente alegre e vai fazer tudo na nossa prática, no nosso experimento, para que nossos desejos sejam satisfeitos, é preciso saber se nós realmente estamos querendo que eles sejam. Tá vendo? Não é uma coisa tão simples. Agora, não vou dar a solução não, mas tem umas receitinhas às vezes que dão certo. Tem umas receitinhas. Eu acho o seguinte, primeira receita, pegue se interessar. Se não interessar, jogue fora. Porque a receita sempre serve para um ou outro. A gente pensa que não serve, mas não serve. Para um ou outro, né? Nunca é universal, senão seria tirania. Triste. Mas veja bem, como conviver com alegria fora da estética? E eu não coloco essa estética com E maiúsculo, não. A estética mesmo, como cuidar de si, da tua vida cotidiana. Papel da música. Papel do namoro. Veja como vai implicar. Como é que fica o ficar com alegria? Essa coisa volúvel, que é o momento que se vive, né? O ficar. É o momento que se vive. E neste ficar, que é tão efêmero como a alegria, ainda há possibilidade de alegria, e há. Por quê? Porque você é um artista. Então, o ficar, o namorar, proporções diferentes. A música, o encontro, olha, é básico. A gente tem que inventar encontros. Eu acho triste, é ver, por exemplo, alguns coisas de, sabe, estruturas mortíferas que começam a ser organizadas aqui e ali. Vou fazer meu aniversário. O que é que eu faço? Cortei toda a relação de encontro. Vou fazer no restaurante e vou fazer do meu aniversário, que é um caso único, só eu tenho meu aniversário, uma relação mercadológica. Eu vou fazer no restaurante, não sequer vou ter os 20% porque o dono do restaurante não te dá. Você, aniversariante, vai ter que pagar, inclusive, o seu, porque não vai dar nenhum bolo. Às vezes depende. Quando é restaurante americano, eles estão dando bolinho agora. Pronto, olha aí, que loucura. Eu construo esse não encontro. É meu aniversário. Eu vou convidar 30, 40 pessoas no restaurante. As pessoas vão pagar. Gente, pelo amor de Deus, se você imaginar a alegria fora do dom e do contradom, pode voltar para casa. Tem coisas que a gente não pode dar. Eu não estou falando que a gente dá tudo. Tem coisas que a gente não pode dar. Mas mesmo o que a gente não pode dar, numa relação de encontro, perde muitas vezes todo o seu peso. O que vai decidir o que eu posso dar e o que eu não posso dar é a força da alegria. Agora, se eu começo já a organizar dispositivos contra a alegria, mas na vida prática, meu aniversário em restaurante, por favor, não me convide que eu não vou. Não vou, e ainda mando uma carta por e-mail, que agora é e-mail, né? No meu tempo era carta.
da carta, eu mando muito obrigado, foi um prazer e uma honra. Câmaras e alto-falantes para sua despedida. Não vou. Não vou para restaurante festejar aniversário, porque eu estou querendo encontros. Eu já vivi bastante para querer encontros. E vou contar uma história de encontro para vocês agora. Hoje eu estou um contador de história que está demais, viu? Eu era um menino, como você, como tantos jovens que tem aqui, você. Mas mais menino ainda, eu era menino mesmo. Isso em 73. Não vou dizer a minha idade para vocês, né? Aí, mas eu era um menino. Eu já era de maior, né? Porque eu viajava. Vou para a Índia. Isso era os anos 70. Era o caminho da alegria. Era o caminho da não morte. Era o caminho da redenção. Era o caminho da ecologia. Era o caminho da droga, do sex, do rock and roll. Muito bem, tinha tudo isso. Mas tinha sobretudo uma história. Encontro nômade. Todos naqueles desertos, né? Que eram aqueles caminhos para chegar até Katmandu. Na minha primeira viagem foram 3 meses. Eu saía de todos os meios, né? Chego então na Índia. Descobri, no norte da Índia, na região de Himachal Pradesh, que havia um senhor que se chamava Dalai Lama. Era 73, não tinha televisão, nem ele tinha prêmio Nobel. E disseram, esse cara é muito legal. Toda a galera, né, falando para mim. Vamos visitá-lo, porque ele, inclusive, hospeda jovens de todos os países, precinho desse tamanho. Porque ele ganha muito pouco e ele é exilado no Tibete indiano. Pô, só de dizer isso, cara, a gente já ficou exultando. Ninguém queria saber religião, ninguém sabia quem era Dalai Lama. 73, pirralha. Vamos então para Dharamsala. Batemos na porta. O rapazinho lá, o secretário do Dalai, nos atende, tudo isso, tinha vaga para todo mundo. 1 rupi. Naquela época, 8 rupias correspondia a $1. 1 rupi por noite. Vamos para lá e tudo, ótimo. Nossa mochilinha. E nisso, então, passa um dia, passa 2 dias, passa-se 3 dias. Terceiro dia, na hora que a gente vai tomar, tinha uma sopa coletiva, que era dada para os freaks, para os viajantes, né, os monstros, que eles chamavam freaks, né? Era o Dalai. Senhor jovem, né? Fiquei até espantado, porque aí eu já sabia 3 dias depois quem era o personagem. Sem o prêmio Nobel, eu já sabia. Porque vinha gente de todos os lugares, né? E ele então começa a conversar com a gente. E olha aí, interessantíssimo, né? A questão do bem, o bom encontro, e do mal, o mau encontro. E ao mesmo tempo, uma ideia fantástica. Que história é essa de bem e de mal, né? Aí o Dalai diz assim, é tão interessante, diga-me para mim, como é que vocês no Ocidente ficam dando lição pra gente? Vocês tinham alta tecnologia, a Índia não tinha essa tecnologia, tinha 73, né? Se coloquem no contexto se puderem. É difícil, né? Voltar para 73. Interessantíssimo, nós somos os subdesenvolvidos, vocês são tudo, é prêmio Nobel. Me explica uma coisa, nós éramos 6 europeus, eu, brasileiro, sempre sozinho na minha vida, não encontrava um brasileiro nesses 30 anos de mundo, né? Nunca encontrei um brasileiro. Resultado, virei cidadão do mundo. E tinham 3 americanos. Aí é a coisa mais complicada, né? Os meninos da Califórnia. Porque eles querem caminho, a verdade e a vida, né? Aí o Dalai começa a dizer assim, me diga uma coisa, vocês já pensaram que vocês transportam na Europa e no the Western people, o Ocidente, portanto, vocês transportam num bolso um laboratório rubbish, lata de lixo imundo. A gente ficou meio chocado, né? Um Dalai, a gente já sabia quem era, falando de rubbish pra gente, de imundície, de lata de lixo. Eu disse, não, eu não estou sabendo. O lenço. Aí levanta e começa a fazer teatro. Pegou um pedaço de folha de arroz, que eles servem como tecido, e disse, olha, é assim que vocês fazem. Aí assou o nariz, um show esse homem deu pra gente. Quem diria que seria o Dalai de hoje, né? Assou o nariz e disse, olha o que vocês fazem. Não vou pôr no meu bolso, porque a minha religião e a minha medicina proíbe. Nem a minha religião e nem a minha medicina deixaria eu viver esse sentimento de tristeza, carregar um laboratório de vírus no meu bolso. Mas é isso que você faz. Então, jovens estudantes,
Como é que explicam para mim que vocês têm a verdade, que vocês têm o bem, que vocês mandam para a gente todos os caminhos da felicidade é com vocês? O que é isso? Se vocês, cientificamente, vocês andam com um laboratório de vírus no bolso de vocês, de micróbios. O lencinho. Nunca mais na minha vida eu usei. Nunca mais. Porque naquela época não tinha Kleenex, né? E na Europa, nós no Brasil a gente não conhece isso, mas o Orlando conhece. Eles guardam, menino, dentro do metrô, em Londres, estacionam não sei quantas vezes, e vão dobrando, e vão dobrando, e vão dobrando. Elas dobram de Deleuze, de Pli. Menino, eu digo, não é possível, depois que o Dalai falou isso, eu comecei a olhar. Lenço na minha... Ninguém tem lenço lá em casa. E agora tem o Kleenex, né? Segunda observação do bom encontro. Claro, a gente estava jubilando. Veja, uma coisa simples, né? Aparentemente agressiva para nós, né? Porque os ocidentais éramos nós. Mas da maneira como a coisa passou, da maneira como ele deu espaço de alegria, foi tão fantástico que a gente queria era mais. Contou a segunda, e eu termino aí, com as histórias do Dalai, né? A segunda era o seguinte, ele colocou na mesa o mapa, o meridiano, e disse assim, você acredita numa sociedade feliz, numa sociedade alegre, que faz isso com o corpo? Claro, aí a gente ficou mais assustado ainda. De que estava o jovem monge, sua santidade, falando? A autotortura de Western people, dos ocidentais, as mulheres com os sapatos altos. Este homem deu uma lição para a gente de todas as doenças, de todos os problemas, e disse, olha, são vocês. Prêmio Nobel de Medicina, prêmio não sei o que lá mais. Então, e se a gente parasse de dar lição para os outros? E aí vem a pergunta que é interessantíssima, né? E que eu vi aqui na Unicamp, num simpósio que o Luiz Orlandi organizou. O Dalai vai dizer isso antes dele e antes de Foucault. Estou dizendo para você pela primeira vez que nunca falei isso em público. Ele vai dizer, 73, ao invés de ficar dando lição de ciência, de caminhos de alegria, por que você não faz essa pergunta que eu me faço todos os dias? Qual é a pergunta? Eu vi aqui do Orlandi, há 4 anos atrás, no simpósio que a gente viu aqui do Foucault, fiquei estremecido de alegria. Mas não falei para ele, estou falando agora, que ele está ali, meu amigo. O que estamos fazendo de nossa vida? O que estamos fazendo de nossa vida? A expressão dele, aqui, a da Foucault é mais sofisticada, né? A dele é direta. O que estamos fazendo de nossa vida? Não é? É incrível essa história do Dalai. Portanto, nós estamos aí numa relação do bom encontro. Temos o TV ainda? Temos. Não é? Do bom encontro. É fácil a alegria? Não sei. Porque a alegria é, sem dúvida, aquilo que vai, através do desejo, definir o sujeito. Ao definir o sujeito, através do desejo, a alegria já nos coloca numa situação também de dificuldade. Nós aprendemos que a gente era o sujeito. A alegria não trabalha com o sujeito. O sujeito na alegria são blocos de afetividades. São sempre coletividades. São sempre matilha, como com os cães. Não é? E a alegria não trabalha com essa singularidade focalizada. O sujeito é sempre um sujeito matilha. Um sujeito multidão. Um sujeito massa. É incrível, né? E acho isso lindo. Porque não desvaloriza o sujeito e coloca o sujeito numa relação não assujeitada. Seria uma solidão do sujeito, sujeito da dívida e sujeito do ressentimento. Solidão terrível. A ideia do sujeito, sobretudo a ideia de pensar nos cães, né? Sujeito matilha é uma maravilha. Vá mexer com o cão, problema nenhum. Mexa com 10. Vá para o templo de Katmandu. Às 5 horas tem um cão, problema nenhum. Agora vá às 6 horas, vá mexer, eles são 300. Eles te comem vivo. Este é o sujeito matilha. Este é o sujeito da alegria. Esse não é o sujeito prótese. Não é o sujeito prótese. Esse é o sujeito da alegria. Ah, mas então, como é que fica o indivíduo? Aí eu falaria como a Márcia. Estou muito mais preocupado no conceito de alegria a trabalhar a individuação.
Que individuação é essa? Invenção constante do sujeito. Olha que movimento interessante, né? Claro. E aí você entra no devir. Devir homem, devir animal, devir bicho, devir mulher, devir homem da mulher, sem imitar o homem. E uma série de devires, né? Porque o devir é o quê? É esse sujeito que está por vir. É esse sujeito que não é ainda. Então você não tem mais a reflexão sobre a morte. A nossa força da alegria, e é o título do livro, né, do Clément Rosset, La Force Majeure, que em português foi traduzido como Alegria, Força Maior, é exatamente isso. Ele diz, é incrível, porque como a alegria não precisa da razão, mas não precisa, ela se passa muito bem da razão, a alegria não precisa da razão. O que é que sobra? Sobra tudo, diz o Clément. Sobra a arte. E o que é a arte? Pergunta ele. A invenção constante da vida. E como é que se inventa a vida? Sendo simples. Como é que se é simples? Saindo da reflexão. Como é que se sai da reflexão? Pensando. Legal, né? Verdadeira máquina déspota, maravilhosa, né? Que faz do despotismo uma força positiva. Porque quando o Clément fala, tem a impressão que é uma máquina déspota. Daqui a pouco não é não. É uma máquina de guerra, totalmente conectada com os desejos, com tudo que é desejante. E ao mesmo tempo com a relação de ética, estética dos afetos, que te dá uma responsabilidade imensa diante desse sujeito, que é um sujeito matilha, mas que ao mesmo tempo continua sendo sujeito. A ideia é essa. Obrigado. Eu queria aquela imagem, eu queria passar aquela imagem depois. Eu fiquei tão alegre de te ouvir que eu fiquei até emocionada. Eu amo essa mulher linda, 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 linda. Adoro. Ih, que bom. Acho um assunto tão complicado e você tornou esse assunto tão bonito. E Foi você ginástica, mostrou... Mas você é um gênio. E você não transformou, como você nunca faria mesmo, a alegria numa coisa banal. Numa mercadoria. Numa coisa que a gente pode comprar no shopping center como se viesse aquilo. Que a vida a gente não compra aquilo. Pois é. Nem indústria, nem... Enfim, não tem embalagem esse negócio. Enfim, agora... vocês podem fazer perguntas, vocês podem discutir as questões que o Daniel colocou aqui para nós. Enquanto vocês vão pensando, eu ainda vou fazer mais uma pergunta para o Daniel. Eu ainda queria mostrar a coisa da Ikeda. Eu ainda queria, depois do Dalai, eu queria justamente entrar com aquela partezinha da Ikeda, aquelas imagens que eu vou mostrar. Você quer mostrar as imagens? Vamos mostrar as imagens do Daniel, então. Porque quando... O Dalai diz assim, faz a pergunta, o que estamos fazendo de nossa vida? Anos depois, eu conheço o pessoal da dança, Butoh, em Paris. E vivo um pouco essa experiência com a Carlota, e que ela me deu esse vídeo. O que é que ela conta nesse vídeo? Ela diz aquela frase, o que estou fazendo de minha vida, levei para o meu grande companheiro, de dança, de teatro e da vida, com o qual ela estava separada há 10 anos. Como fazer para que esta separação não engolisse a alegria? Como fazer para que esse afeto pesado, negativo, tornasse vontade de poder positiva, vontade de vida? Encontro. Foi depois... Vou fazer publicidade para mim. Foi depois do simpósio que ela fez comigo em Paris 3. Ela ouviu a minha aula e ela foi a New York. Trouxe um amigo dela, veio para Paris, e eu queria mostrar esse encontro dos dois nessas imagens para vocês que ela me deu. A gente não vai deixar o tempo todo, porque vamos começar, mas só para você ver, não é? Eles se separam 10 anos, ela não aguenta mais a falta da alegria, e ela diz, como vou chegar à alegria? Eu disse, só tem uma coisa, o encontro. E eles se encontraram. E ela veio ao Brasil faz 3 anos. Vamos ver?
Legal. Ah, mas não, ela alimenta. Aí. É legal, hein? Tá ótimo. Que aí você vê, isso daí é ausência, né? É separação, 10 anos. Como ela se chama? Ikeda Carlota. Ikeda Carlota. Maravilha. Ela aí estava com 60 anos. Ah, é? Se tivesse um pouquinho mais de som. Devia bicho, né? Ele não levou. Legal. Aí, então, vai aparecer e eles vão viver a situação de encontro, mas são 14 minutos. Fica para outra vez, porque dentro do quadro, são 14 minutos onde eles vão viver todas as dificuldades de instalar a alegria. Ali é todo um processo de... Ela vai ter que, de qualquer maneira, renascer, para poder suportar essa força dessa alegria que está vindo dos Estados Unidos. O outro lado do Atlântico, como dizem os franceses, né? E quando chega, o cerimonial da alegria são 14 minutos. É extraordinário. Mas fica para uma próxima vez, vocês ficarem com água na boca. Porque não dá, porque não é dentro do contexto. Bom, como a gente não tem muito tempo, Claro. vou passar direto as questões para vocês. Podem dizer o que vocês quiserem. Muito bem. Então, está aberto as questões. Por favor, sejam objetivos e breves, de maneira que a maioria das pessoas possam formular as perguntas. Tá? Só um minutinho. Só um minutinho. Você tem bem pertinho, está dando para ouvir? Perfeito. É? Sou Alô? locutor. Já? Já que você citou não a mim, claro, mas o texto do Deleuze, a fala dele no abecedário, na letra J, que para nós virou alegria. Isso é bom. Isso é bom. Joada. É. Então, e o tema da sua bela palestra é alegria como algo revolucionário. Bom, quando a gente, digamos, entra num movimento revolucionário, algo acontece não só positivamente em nós, mas também algo contra alguns personagens. E naquele texto tem um personagem horroroso. E um dos exemplares desse personagem, um exemplar empírico, vem vindo aí, não se sabe bem de onde, acho que do Vaticano. E esse personagem, no texto do Deleuze, é aquele que exerce poder. E o poder, ao contrário da potência que aumenta, é gerador de tristeza. Ou seja, se eu tenho potência, eu tendo a alegria. Se eu tenho poder, eu produzo tristeza nos outros que estão submetidos ao meu poder. Pois bem, esse tipo que não tem o que dizer,
reitera contra a alegria, uma estratégia de dor nas pessoas que fazem aborto, nos homossexuais que se casam, nas lésbicas que se unem, num atrevimento de quem se julga capaz de julgar a existência dos outros. Então, era só para, não é, acrescentar esse item na sua fala, porque eu senti que tá aqui. Uma vontade Esse vai ficar o livro. de violência, Claro. ou se quiser, de crueldade. Me perdoem os que se submetem a um juízo nefasto, como este cara que esqueceu o que é filosofia, ou nunca viu o que é filosofia, como praticante de poder entristecedor. Obrigado. Eu vou... Belíssimo. Mas que coisa, né? Porque eu vou lhe responder com Gilles Deleuze, que era o final da minha fala, se por acaso eu tivesse lido algo que eu preparei. Eu disse que eu vinha falar com, mas vai ser um ensaio, porque deu de 70 páginas esse presente que a Márcia deu para mim. Então vai ser um ensaio, nós vamos publicar isso. Mas o que diz o Deleuze? Corroborando, não é, o seu comentário. Diz o Deleuze: eu bem que gostaria de todas as manhãs sentir que o que vivo é grande demais para mim, porque seria alegria em seu estado puro. Mas, continua Deleuze, deve-se ter a prudência de não exibi-la, pois há quem não goste de ver pessoas alegres. Boa noite. Quando você estava falando, eu não consegui não pensar numa frase de um comentário de um paciente que eu tive recente, e ele disse para mim assim: sabe que eu percebi, ou eu me toquei, que eu estou ficando melhor? Sabe por quê? Eu falei, não, porque eu voltei a rir. E eu me percebi que eu não ria mais há muito tempo. E daí eu fico com uma pergunta, né, na cabeça: como harmonizar essa questão da felicidade revolucionária com o poder e a culpa, a necessidade de poder que nós observamos muito hoje em dia? Não sei se ficou claro a pergunta. Ficou. Quer dizer, quem melhor respondeu a isso foi realmente Spinoza, não é? Quando Spinoza vai mostrar claramente que o poder, e o Orlando já nos deu alguns elementos, o poder é triste. Ele não só é triste, mas ele produz fluxos e afecções, para falar como Spinoza, de tristeza. Então, se você junta ao poder a questão da culpa, nós entramos num beco sem saída. Porque a culpa ainda é um gozo. Complicado. Na relação da culpa, existe não só o ressentimento, mas existe também, para além da demanda de amor, existe também um gozo. O culpado, ele goza, mesmo que seja um não gozo. Mas ele goza, como aquele que tortura também goza. A violência dos déspotas e dos tirânicos é também alimentado por um gozo, e eu penso, sobretudo, na ideia de que muitos alemães e muitos italianos gozaram com Mussolini e gozaram com Hitler. Não esqueçam que as senhoras respeitosas, a família italiana, muitas das senhoras, porque não era uma história de grupinhos, eram muitas, as mulheres importantes da sociedade, todos os segmentos sociais confundidos na Itália, usaram a aliança. Da mesma maneira que as religiosas são a esposa de Jesus, elas eram a esposa de Mussolini. Então, culpa, poder
desejo, gozo, essas coisas às vezes se misturam. Então, o que faz a alegria aí? É aquela ideia. Prudência para não afugentar os devires. Não é? Porque a alegria não é um paradigma a mais. A alegria é o paradigma do paradigma, do qual todos emanam. Não existe a alegria e outro. Não, tudo emana da alegria. Inclusive o desejo de vida. O desejo de viver. Não é? Não sei se respondi, mas é complicado, né? A gente teria que entrar para um discurso psicanalítico que eu estou querendo evitar, porque... Ok. Mais alguém? Eu não falo de pergunta, eu pergunto a impressão. Talvez fale. Bom, eu vou fazer a minha pergunta, então. Eu já fiz várias perguntas, mas ainda sobrou problema para meu espírito insatisfeito. Embora eu esteja num total júbilo com o que aconteceu aqui. Quando Nietzsche fala em alegria, ele fala também, nesse texto específico, que até na semana passada a gente comentou, o texto da Gaia Ciência, ele fala também em cura. Você acha que o conceito de cura é um conceito válido hoje em dia? Me apertou sem abraçar. Essa foi boa, né? Olha, eu acho que já foi revisitado, não é? Já foi desconstruído, e talvez a gente tivesse que pensar a cura fora do estigma da própria desconstrução. Veja bem, eu disse, foi revisitado, foi desconstruído, e uma vez conversando com Jacques Derrida a este respeito, Jacques Derrida disse, é gozado, porque ninguém me leu, diz que eu não sou filósofo, diz que eu só faço literatura. Agora mesmo gravei uma última entrevista antes dele morrer na França, em 2004, né? Que me mandaram da França. Ele repega o tema e, ao mesmo tempo, tudo que eu escrevi sobre cura, colocar exatamente aquilo que convinha numa desconstrução que seria traduzida. Derrida é um filósofo francês que trabalhou sobre o conceito de desconstruir. Não se trata de destruir, mas de desconstruir. Essa desconstrução é o quê? É dar a um pensamento que já tem imagem, está feitinho, uma possibilidade de um pensamento outro. Talvez seja o seu, seja o seu, seja o seu. Entende? Então, esse filósofo escreveu sobre essa ideia de cura. E dizia para mim, pegaram a palavra, que é um conceito, desconstrução, por isso que ele abandonou esse conceito, né, há mais de 10 anos, e fizeram disso um capital mundial. Todo mundo fala de desconstrução, mas praticamente ninguém leu Derrida. Parece Bourdieu com a violência simbólica, os poderes simbólicos, etc, etc, né? Jornalista, o mundo todo fala de Bourdieu e coitado, foi pouquíssimo lido. Coitado não para ele, para aqueles que não leram. Não é? Então, essa questão da cura, dando esse pequeno histórico, eu dizia o seguinte, nós precisamos urgentemente nos sentar, clínicos, filósofos e outros, para a gente conversar esse assunto. Não dá mais para ficar na caricatura do século XIX, século XX. Não dá mais para colocar na cura uma relação ligada à patologia ou anômalo. Não dá. Nós vamos ter agora que repensar a cura fora do poder psicanalítico, que muitas vezes é triste. Não é? Porque é como se interpretar fosse matar. Mesmo se tudo isso se transformou demais, né? A partir do tempo lógico do Lacan, que é uma sessão mais curta, falando de maneira bem simplória, né? E a partir do antiédipo de Gilles Deleuze, a psicanálise do Ocidente jamais pôde ser o que ela era em relação à interpretação e em relação à cura. Mas eu acho que se a gente pensou todo o lado da desconstrução da cura, é preciso agora a gente se sentar para pensar que elementos novos podíamos dar a essa cura, visto que o mundo está cada vez mais doente, cada vez mais triste. Será que dentro da cura psicanalítica nós temos algo para propor? Teríamos talvez que rever, inclusive,
os próprios conceitos psicanalíticos em relação à falta. É Eu- complicado, tá vendo aí para onde estamos levando? Eu lembrei do Arthur Bispo do Rosário, que foi interno 40 e tantos anos e que era diagnosticado, segundo a psiquiatria contra a qual Artaud se levantou com tanta clareza, né? A psiquiatria que inventou a doença, que inventou a loucura, e que produziu, durante seu período de internamento, que foi a sua vida inteira praticamente, uma obra inacreditável de um artista contemporâneo, enfim, uma obra com uma expressão que não tem explicação. E me lembro também de outro exemplo que eu acho gigantesco, que é Louise Bourgeois, para quem leu Reconstrução do Pai, Destruição do Pai, Reconstrução do Pai, uma artista plástica que hoje está viva, ainda tem 90 e tantos anos, mora em Nova York, uma francesa inacreditável, e que também tem toda essa ideia de que a arte pode ser o caminho, é o caminho de uma vida que se constrói junto com a construção de objetos, com a construção, com invenção. Uma vida que é invenção de si mesma e invenção da própria vida que ultrapassa o campo apenas do corpo do sujeito, dessa vida que é tão inexorável, tão única, mas às vezes é tão pequena também. Isso que você fala do encontro é não apenas o meu corpo, mas a vivência, a experiência da corporeidade, não digo apenas no sentido sexual, Sim, é claro, mas é paralelo. preciso declarar, mas essa coisa de como que a gente se abraça, como que a gente se encontra, como que a gente coabita, convive, se relaciona, enfim, nesse sentido, então, de uma vida política, de uma vida que se reencontra com a sua potência política, né? Então, por isso acho que o conceito de cura realmente ainda pode ser revisto e fico muito alegre de perceber que você também acha que é um conceito que tem que ser revitalizado. Tem que ser. Criticado, desconstruído, revitalizado, repensado, porque há algo aí que não foi ainda totalmente esgotado, né? A gente é tão contente com a doença. O que é a doença? É o sofrimento enquanto gozo. Pois é. Eu gosto enquanto Agora, sofro. a questão da cura e a dificuldade ficou quase como um assunto tabu, é porque você tem um exemplo do Bispo do Rosário, você tem também o próprio exemplo do Artaud. Quem vai diagnosticar Artaud? É bom porque está no meu livro, quer dizer, não tem nada de novo. Isso eu disse na época, quando o livro saiu, fez um susto muito grande no Brasil, provocou um susto. Era como se as pessoas não tivessem lido o meu livro sobre Artaud. Leram apenas a nota. E só para mostrar a gravidade. É porque eu ousei dizer, no Brasil, que Jacques Lacan, então psiquiatra com 26 anos, chefe de Sainte-Anne, um grande hospital, ele já nasceu gênio, faz o diagnóstico de Artaud. Que diz Jacques Lacan? Artaud é esquizofrênico, vai viver até 80 anos e jamais vai escrever uma linha. De quem falava Jacques Lacan? Do próprio Jacques Lacan, que é uma vocação tardia na escrita e que vai escrever seu primeiro livro com 60 e poucos anos. Este assunto praticamente afogou o meu livro, porque o que eu recebi de carta de psicanalista do Brasil, norte, sul, leste, oeste, que absurdo. Gente, isso é existência, isso não é jornalismo. Está lá. Eu fiz minha pesquisa e eu não sou o único. Então, para te dizer que esse assunto da cura foi tão amaldiçoado pela prática psicanalítica e psiquiátrica que a gente vai ter que suar muito para tirar todo esse julgamento, essa impotência orgástica da questão da cura. Perguntar para o senhor como é que o senhor entende a relação homem-máquina através do uso das novas tecnologias para o ensino e aprendizagem, e aonde que fica a ética, a estética e a alegria do ser matilha e do ser simples? O homem e a máquina é uma discussão importantíssima. Nos anos 80, eu penso em Lefebvre, Henri Lefebvre e todos os outros, e eu acho que a gente saltou essa etapa. Nosso problema hoje não é tanta questão do homem e a máquina, porque nós vivemos uma situação econômica muito grave, onde o homem, na história do Ocidente pelo menos,
vive uma experiência única. Nunca, na nossa experiência, enquanto sujeitos do Ocidente, nós nunca vivemos uma experiência onde não se precisa mais da gente. Não somos mais úteis para o trabalho. Quando você vê, eu me encontrei numa situação no metrô de São Francisco, meio apavorado, porque evidentemente, estava evidente que eu ia ser assaltado. E quando eu olho assim, não tinha mais ninguém, mas tinha todas as máquinas. Tinha 14 máquinas que eu podia pedir help. E eu tinha uma grande alegria se eu encontrasse pelo menos uma máquina em português, mesmo falando diversas línguas, o problema não era esse. Na hora desse medo tão grande, a máquina, na falta do homem, se tivesse uma máquina em português ali, que eu tive que falar numa língua que não era minha, eu teria sentido uma alegria, entendeu? Porque é como se eu tivesse, como se minha mãe estivesse me protegendo. É legal, né? Quer dizer, tinha todas aquelas máquinas. Não tinha problema nenhum, eu podia falar algumas línguas daquela. E fui à procura de quê? Eu só estava querendo mostrar que, nessa discussão das máquinas, a gente avançou. A máquina pode ser também, e é, muitas vezes, um lugar também de jubilação para o homem. Eu acho que o mais grave hoje, mas isso seria outra discussão, é a questão do biopoder, que é o controle da vida. Esse é seríssimo, que é a discussão do século XXI. Esse é seríssimo. Por quê? Porque você fica numa relação do homo otários. Temos que ser todos idiotas. E o pensamento fica apenas por laboratórios. Quem quer ser homo otários? Se perguntar, ninguém quer. Entretanto, nessa relação do biopoder, do controle da vida, nós chegamos a uma situação onde não somos mais agentes, para usar a expressão do Bourdieu, que corrigiu toda a sociologia dos anos 80, nós falávamos, né? Falávamos de atores sociais. E como adorávamos falar disso, né? Atores sociais. Bourdieu disse, não, parem. Atores sociais ainda é a representação. E se a gente pensasse no agente, aquele que age e não é agido? E aí, então, aparece o biopoder. Mas é uma outra discussão, né? Então, eu acho que a questão das máquinas está menos dramático do que era. Está menos dramático do que era. Obrigado ao público, porque vocês me mandaram essa alegria para eu construir com vocês uma alegria. Não é? Eu que agradeço a vocês. Bacana.